Eu quero, nessa noite, já revelar o tema antes dos versículos, para que você saiba o assunto que eu vou ministrar. A revelação que a terra precisa conhecer. Ela teve a necessidade de conhecer no período em que Jesus viveu, e ela tem a necessidade de conhecer essa revelação nos dias atuais. A igreja, ela não está isenta dessa responsabilidade. É claro que a abertura, a palavra, é para salvação, atingir as pessoas que estão sem a graça de Deus e crendo na palavra, aceitando Cristo, serão salvos. E na realidade, nós que estamos dentro da igreja temos uma função mais especial. Qual é? Reter a palavra, meditar nessa palavra e fazer esta palavra chegar aonde ela não chegou até hoje. Então a revelação que a terra precisa conhecer. Deus pisou nessa terra. Esse é o maior anúncio que eu quero fazer hoje. E nós vamos ler o primeiro versículo que está em João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, versículo 1, 14. É um texto que mencionamos muitas vezes em várias pregações, porque é cristocêntrico, é uma revelação de Deus. Então o Evangelho de João 1,14 diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Os irmãos podem se assentar e nós vamos, na desenvoltura da palavra, se for necessário, a gente vai lendo outros textos. Glória a Deus. Essa revelação, ela não é uma missão especial humana. Você percebe que todos os acontecimentos realizados pelo poder da ciência, através do homem, todas as descobertas, elas ficam em evidência. E isso vai para o noticiário de uma tal forma que o mundo inteiro, principalmente agora, com a informática, passam a ter conhecimento das notícias mais atuais e realizações de todos os assuntos que são necessários para que o homem tenha conhecimento. Informam-se rápido sobre isso. Mas muitas vezes, a respeito de coisas de Deus, tem sido um pouco tardio. Então, o maior acontecimento não é muitas vezes uma descoberta humana. O maior acontecimento da história não é o homem ter pisado a lua. O maior acontecimento da história não foi o astronauta, embora ele fez algo esplêndido. Marcou a vida dele, marcou a vida do seu país, e as notícias foram: ele andou na lua, ele pisou lá, ele viu do espaço uma grande muralha. Eu estou me referindo à muralha da China. Não é verdade? Isso está marcando isso estuda na escola. Isso é uma parte informativa. Eu tenho visto assim no Facebook, muitas vezes, eu gosto muito de coisas históricas, e automaticamente ele pega o seu perfil, e mandam coisas medievais, manda as coisas que eu gosto de ver as fotos, de observar o que aconteceu. Mas nós precisamos estar evidente com a palavra. E a palavra diz que o Verbo se fez carne. Deus pisou na terra para se identificar com o homem. Isto é, o Verbo encarnado. Ele se fez carne e habitou entre nós. E muitas vezes essa notícia, ela
ela empolga quando você ouve algumas vezes. Mas o que eu quero hoje ter o começo também, meio e fim. Vou falar um pouco sobre este poder da permanência de Jesus na terra. Olha que lindo. E nós lemos esse texto, pensamos que é só o nascimento. Mas diz a Bíblia, uma virgem, está nos 4 evangelhos, conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Esse Deus conosco é o Deus encarnado. É esse que se identifica com você e comigo. Porque este nome, Jesus, este anúncio que Ele estaria habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, com glória, é o Emanuel. É Deus presente. É o Deus que você precisa depender nas horas das suas adversidades. É o Deus que você sabe que Ele não falha com você. É o Deus que fala do presente, mas fala também do futuro, lembrando você de coisas que você vai herdar. Mas fala também do passado, aonde nós precisamos memorizar essas verdades, e elas precisam estar ardendo no nosso coração. Deus conosco. E isso tem sido algo especial na nossa vida, quando nós começamos a falar da parte de Deus. Então essa mensagem é um momento em que o Criador decidiu conviver com as criaturas. É o momento que Ele resolveu pisar na terra. E isto, irmãos, é uma coisa que, se você for um leitor da Bíblia, eu sei que eu estou falando só com crentes em Cristo aqui, amém? Quem lê a Bíblia aqui, diga amém. Nós sabemos que desde o momento em que a palavra foi escrita, até a vinda de Jesus, não havia esse conhecimento. O Deus que tem um amor incondicional conosco, Ele providenciou uma redenção para tocar na terra, para tocar nos homens. A Bíblia diz que quando Ele tocou, Ele estava despertando homens de boas vontades, homens que estavam dispostos a entender. Mas a Bíblia diz também que lá aquele povo, aonde ele esteve, aonde ele nasceu, não entenderam o tempo da sua visitação. Não o aceitaram. Tiveram uma grande dificuldade. Mas hoje, pelo Espírito Santo, a igreja atual, ela precisa se despertar para esse Deus encarnado. Esse Deus personalizado, que é Cristo, o nosso Salvador. O Rei dos Reis, resolveu viver conosco. O Senhor dos Senhores resolveu viver conosco. Olha que coisa maravilhosa. O Rei dos Reis deixou a sua glória para conviver conosco. Então isso tem que nos empolgar. Porque empolga essas notícias extraordinárias através do conhecimento do homem e da sua inteligência. Mas não pode, com toda essa inteligência, com todas essas descobertas e sabedorias, ultrapassar o conhecimento de Deus. Porque Deus, Ele é amor, Ele é um Deus de sabedoria, é onipresente, onipotente, onisciente e sabe todas as coisas. Então, quando Ele assumiu o desejo de falar com o homem, Ele também assumiu 4 verdades, coisas que deveriam acontecer. A primeira é o Deus encarnado. Imagina você, quando Isaías profetiza, no capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome seria, ou melhor, vamos usar o verbo no presente, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas este Deus, Ele pisou aonde primeiramente? Numa manjedoura, lá em Belém. Por isso que nós repetimos a palavra sempre de Filipenses capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus, Ele não usurpou ser igual a Deus.
Antes, esvaziou-se da sua glória. Saiu dos céus, através da Virgem, nasceu numa manjedoura, para que esse verbo pudesse ser conhecido. Mas ele tinha uma história a percorrer. É o que nós ensinamos no Rema. Tempo de preparação não é tempo perdido. Jesus começou o ministério quando nasceu? Então fala assim, não. Jesus começou o ministério quando ele tinha 12 anos, que ele apareceu lá com os nobres da lei? Não. Jesus teve alguma aparição na Bíblia até os seus 30 anos? Não. Não era tempo, não estava maduro. Ele estava vivendo uma vida de graça, de sabedoria, porque a Bíblia diz que tudo que acontecia nele, desde a infância, ele crescia em graça diante de Deus. E ele se preparou para fazer isso. Por quê? Para ser o verbo presente, com a glória de Deus. Nós temos aprendido que são duas naturezas. Mas muitas vezes as pessoas querem misturar um pouco, que tudo que Jesus fez, ele fez como Deus. Não. O verbo se fez carne. Desde quando Maria pariu, desde quando ele nasceu, todas as adversidades ocorreram. Mas o que ecoava no nome dele, a promessa que ele tinha, que era Emanuel, da mesma maneira que ele profetizou que iria funcionar para nós, Deus conosco, funcionava para ele, o Pai com ele. Porque a palavra de Deus, ela não se desassocia, ela está presente, ela é completa. E ele precisou ter a preparação. Então tem essa posição do verbo encarnado. E eu vou falar um pouquinho também do sacrifício e a glória e a ascensão de Cristo e que ele vai voltar. Então vai ter que ser um pouco mais rápido, porque nós temos a ceia hoje. Amém? E isso está ligado com a ceia. Isso está ligado com a ceia. Então João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A realidade é esta: Cristo é a ponte entre a eternidade e o presente. E o seu corpo é que é a ligação. A Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, se fazendo maldição por nós. Ele é a ponte daquilo que era eterno, para trazer o presente e a realidade para aqueles irmãos no momento que estavam passando a conhecer a Jesus e passar a falar da palavra. E hoje, nós precisamos que essa palavra, ela esteja não só no nosso conhecimento intelectual. Não adianta ser religioso. Ter uma religião todos têm. Agora, não sei se todos têm a salvação. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, há um momento em que você decide, mas há um momento que você precisa viver o verbo encarnado. Jesus, como diz o apóstolo João no capítulo 2, se andarmos na luz, como Jesus está, mantemos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, precisamos andar na luz, porque revela o Cristo que veio residir. Depois, morreu. É uma mensagem que está aqui na ceia. Morreu por nós. Ressuscitou por nós. E fala que vai voltar. Mas isso não é uma história dispersa. Eu quero tornar isso hoje, mesmo que você já ouviu de outras formas, que isto é a nossa realidade. Isso é necessário nós termos como um combustível para a nossa vida. Isso é necessário nós termos como uma renovação da nossa mente. Porque se nós não fizermos assim, o mundo vai nos engolir. Com o seu sofisma, com os seus pensamentos, com os seus intelectos.
Porque hoje há uma tendência, como diz Romanos capítulo 1, adoram mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus entregou tais homens às suas paixões infames. E já aí entra também o lado de um relacionamento corporal. A Bíblia fala que os homens passaram a se inflamar, as mulheres passaram a se inflamar, e o pecado começou a aumentar. E a mente, Deus entregou a tudo isso, a uma disposição reprovável, mental. Então hoje nós estamos vivendo um momento que o verbo tem que ser pregado. Não, vocês não entenderam. Só eu que entendi. Nós estamos chegando ao momento que o verbo tem que ser pregado. Não é uma religião, irmãos. É gostoso. Vamos aumentar para 2, até mais. A comunhão é maravilhosa. Comer junto é maravilhoso. Repartir o prato, trocar a panela, fazer isto, comer a pipoca, fazer tudo isso é bom. Mas o que é bom é a essência dentro de você. É o verbo. Deixa o verbo verbalizar o que você tem dentro para fora. Porque se você não fala, o verbo não está vivendo. Precisa verbalizar, você precisa falar, e a realidade é que essa ponte existe. Eu estou vivendo dentro dessa mensagem um desejo de viver eternidade. Eu não estou aqui para perder a vida. Eu não anotei isso, mas veio aqui no meu espírito. Você sabe que quando a pessoa que é ímpia, ela nasce 2 vezes. É isso? Não, o ímpio não nasce 2 vezes. Quem nasce 2 vezes é o cristão. O ímpio, ele nasce uma vez só e morre 2. Ele nasce da mãe e ele está morto nos seus delitos e pecados. E se ele não aceitar Jesus para mudar a sua natureza, a sua vida, da mesma maneira, ele vai viver eternamente morto e sofrendo. Porque essa é a lei do inferno, não é a lei do amor de Cristo. A lei do amor de Cristo é que todos sejam salvos. A lei do amor de Cristo é que todos os homens cheguem à salvação. Agora, o cristão, ele nasce 2 vezes e morre uma só. Como? Ele nasce da mamãe, e ele nasce quando ele aceita Jesus como Salvador, pessoal. É o que Nicodemos ouviu de Jesus. Necessário é nascer de novo. Nasce 2 vezes. Se ele passar pela morte antes da volta de Jesus, morre uma só. Mas se não passar pela morte física, vai viver eternamente. Então nós temos uma palavra que tem poder. Hoje o meu neto me perguntou assim para mim: o senhor já viu um morto ressuscitar? Eu falei: não. Eu não vi, mas gostaria de ver. Então, muitas vezes, no coração de uma criança, tem certas perguntas que teria que ser a aspiração nossa, dos adultos, dentro desse verbo poderoso dentro de nós, que é a palavra, fazer as coisas acontecerem. Porque quando você está em Cristo, e você está, como nós estivemos aqui hoje, numa manhã com Deus de oração, pouca palavra e mais oração, nós somos visitados pelo Espírito Santo de uma maneira gloriosa. Então, meu irmão, se você falar mais com o Espírito Santo, você ler mais a palavra, você sabe que vai funcionar muito mais na sua vida. Tem pessoas que têm conselho para todas as áreas, mas não são da Bíblia. E não são pessoas que oram. Eu fico até admirado muitas vezes, quando você fala com alguma pessoa, ela fala assim: eu estou orando o dia inteiro, pastor. Eu falei: então ora para mim. Né? É uma boa intercessora. Se você está orando bastante, ora por mim. Porque quando você se coloca na brecha para uma pessoa, Deus está te colocando numa posição de proteção maior. Agora, a realidade é essa. Deus desceu no nosso nível para nos elevar, o seu e o meu. O nível de Deus é 100%. Ele desceu para te dar promoções, dar crescimento, e você aspirar aquilo que vai agradar a Deus. Agrada o teu Senhor, e Ele não vai satisfazer o desejo do teu coração. É assim que diz o salmista.
Não, agrada o teu Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, Ele quer que você mude de nível. Muitas vezes você está só no conhecimento básico. Olha, Jesus morreu por mim, glória a Deus, mas vamos orar junto? Eu não tenho tempo. Jesus está às portas, vamos evangelizar. Olha, eu tenho vergonha de falar. Nós temos que abrir a nossa boca, começar a verbalizar, falar as coisas que Deus está fazendo, começar a testemunhar. É do tempo de testemunhar as curas que estão acontecendo. Quantos foram curados aqui na igreja? Levanta a mão. Eu tenho várias pessoas que foram curadas pela ligação, pela oração do pastor e de outros aqui. Nós precisamos fazer valer aquilo que temos dentro de nós. E parar de ficar cobrando os outros. E começar a funcionar. Começar a fazer o verbo estar verbalizando. Mas você que está chegando hoje, não se assuste. Porque isso vai envolvendo você. O verbo é cheio de graça e de verdade. É a pessoa de Jesus. E ele começa a mudar. Porque o Evangelho transforma. Amém? O Evangelho transforma. Em Mateus, eu disse esse versículo 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E chamará seu nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco. A promessa de Emanuel é uma garantia de que nos momentos de prova, de dor, de aflição, de adversidade, Deus prometeu que Ele é o nosso livramento. Deus prometeu que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós só andamos sozinhos quando queremos. Não importa, muitas vezes, as dificuldades que você vive. Importa é você declarar que o Emanuel é participativo da tua vida. Convida ele para participar. Você, quando vai fazer uma festinha, você enumera várias pessoas para ir, não é? Mas coloca o Emanuel, não põe ele em último lugar, põe ele em primeiro. Eu já fui em lugar que a pessoa não ora não, pastor. Tem muita gente aqui que não é crente. Já aconteceu comigo isso. E muitas vezes pergunto para mim, por que eu estou lá? Hoje, o viver socialmente é gostoso, mas tem que ter uma função. Se nós vivemos socialmente com pessoas, mesmo que você vá num ambiente que não tem as pessoas da tua comunidade, mas a Bíblia, Cristo em vós é o quê? Cristo em vós é o quê? Então a glória de Deus brilha na tua vida. E isso vai influenciar. Jesus não apenas experimentou as provações. Em Hebreus, capítulo 4, ele diz que ele se submeteu a todo tipo de provação e de tentações. E mostrou que ele tinha a graça de absolver tudo aquilo que ele prometeu livrar você. Ele não levou sobre si as maldições. Então, maldições podem tocar você? Maldições hereditárias podem tocar você? Porque meu pai pecou, o que eu tenho com isso? Ele que respondeu, pediu perdão do pecado dele. Hereditariedade só funciona da seguinte forma. É você sendo escolhido por Cristo, porque você aceitou a Ele como Salvador, e a partir dali uma nova história. E sabe quanto tempo você é abençoado? Eu fui fazer um cálculo, 1000 gerações, que a geração do justo é abençoado até a 1000ª geração. Aleluia! Desde quando essa palavra veio, nós não usamos 40%, 30% das gerações que passaram. Irmãos, nós estamos muito mais fundamentados em promessas, em palavras de Deus, promessas de fé, que você precisa exercer, para isso estar associado à tua personalidade. A presença de Deus, Cristo na tua vida, esse Emanuel da tua vida, esse Deus encarnado, é porque você deve saber isso. Você não vai viver sozinho nessa terra, nem passar por problemas nessa terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci.
Então, tudo isso é possível quando você entende que quando Jesus nasceu, começou a viver, quando Jesus iniciou o seu ministério, quando Jesus começou a fazer milagres. Você percebeu que ele fez milagre em várias áreas? Ressuscitou mortos, ele curou um paralítico, ele curou o cego, libertou, ele fez tantos milagres extraordinários. Uma mulher, 30 anos, corcunda, era um espírito maligno que estava dando uma enfermidade a ela. Só me falhou aqui se é 18 anos ou se é 30 anos. Mas o fato de ela ter doente está na Bíblia, então não está errado. Mas lá está dizendo o seguinte, que foi expulso. Imediatamente ela se endireitou. Aí houve o questionamento, por quê que essa mulher está sendo curada no dia de sábado? Aí Jesus lembrou, ela é filha de fé, ela é filha de Abraão. Meu irmão, quando você invoca o que Jesus disse, você está no mesmo nível dele, porque ele veio, ele cedeu para você crescer, aleluia, para você ter a graça do Senhor. Então a eternidade tocou o tempo. Começou há 2000 anos atrás, tocou o tempo. A eternidade tocou a terra, a eternidade tocou Belém. Mas quando eu falo do nascimento, você percebeu que nós estamos realmente, a minha mensagem não é de condenação. A Bíblia fala, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. É para sintonizar você. Mas você percebeu que a gente acomoda de ter Jesus só para nós? Você se acomoda muitas vezes o seu azeite na sua lâmpada. É como, se ele está acabando o azeite, é como o carro que está acabando a gasolina. Se você não reabastecer, vai acabar o azeite, vai acabar a gasolina, vai parar o carro, vai parar você. Porque é a unção que quebra todo jugo, é uma unção renovável, é uma unção que pode levar você em níveis que você nunca teve. A declaração de fé, Deus se tornou carne para que o céu pudesse tocar na terra. Não havia outra maneira. Tinha que ter a identificação de Deus com os homens. E Deus fez isso. A maior prova do amor foi essa palavra Emanuel. Significa Emanuel, Deus conosco. Mas a interpretação disso, na prática, é Deus escolheu viver entre nós e nunca nos deixar. Deus conosco, mas Ele decidiu viver entre nós, viver conosco e nunca mais nos deixar. Porque é promessa de Deus. Agora vamos lá aqui um pouquinho do sacrifício e a glória. A maior glória não é o que os homens fazem. A maior glória foi quando Deus olhou dos céus e viu o sacrifício do seu filho. O próprio Jesus, antes de morrer na cruz, ele disse, Abraão viu o meu dia. É a revelação de Gênesis capítulo 22, quando ele leva Isaque para o Monte Moriá para sacrificar. Ele viu o meu dia e glorificou. Porque o sacrifício de Jesus foi visto nos céus. Mas em função do pecado que estava sendo levado dos homens dentro dessa sobrecarga que estava sobre Jesus, a Bíblia diz que Deus virou as costas para o seu filho. Foi quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado não só é cometido, mas ele vai trazendo amarras e sobrecargas. E nós temos que fugir tenazmente dele. Porque ele engana o santificado, ele engana o que ora, ele engana o que está na palavra. Mas se você estiver na prática com seus ouvidos bem
afinados, Ele dá a autoridade de você resistir esse tipo de prova, esse tipo de tentação, e o diabo e as suas ciladas e as suas pressões, diz a Bíblia, fugirá de vós, fugirá de mim e de você. Então esse sacrifício, Hebreus 12, 2, falando sobre isso. O primeiro texto fala que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Testemunhas daqueles que venceram. Também nós estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunha. Corramos tenazmente do pecado que quer nos assediar. Corre dele. E depois fala desse sacrifício. Olhando, diz a Bíblia, para Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. A Bíblia também fala em Filipenses 2, 8, 9. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Oh, aleluia! E para nós que estamos dentro desta morte substitutiva, que Ele nos incluiu na sua morte, para que os nossos pecados estivessem sobre Ele. Essa sobrecarga nossa passou para Ele. Ele levou. E por isso que o Pai disse que Ele estava não em pecado, porque a Bíblia fala que Jesus se fez pecado. Ele levou os nossos pecados. E aí, quando você olha para Ele, Ele reafirma para você o que Ele fez. O seu sacrifício é um sacrifício poderoso e eficaz. Porque antes de Jesus, estava ali a morte de bezerros, a morte de animais. E falava-se a palavra dessa forma: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas no Velho Testamento, não foi um sacrifício eficaz, eram animais, era uma cobertura só. Mas no Novo Testamento, ele levou sobre si, e os nossos pecados foram totalmente levados em Cristo Jesus. Ele se fez pecado por nós. E eu quero aqui dizer o seguinte, em Romanos 8,34, você que é cristão, do Verbo encarnado, personalizando a palavra na tua vida, está dizendo em Romanos 8,34, quem os condenará? Se você está em Cristo, quem os condenará? Quem condenará os cristãos? Foi Cristo que morreu. E mais, Ele ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então o sacrifício de Cristo é o preço que Ele pagou para redimir você e a mim, a sua igreja. É a redenção. O sacrifício de Cristo não apenas pagou a nossa dívida, Ele reconquistou a posição para os filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diz aqui. Fala assim, está falando comigo? Eu sou filho de Deus. Eu não sou devedor. Eu tenho Cristo na minha vida. E a minha boca, ela fala do que o meu coração está cheio. Eu falo da palavra, aleluia. A morte de Cristo foi o começo da vida eterna para todos aqueles que creem. Irmãos, a Bíblia diz, Paulo falando, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. O destino meu, seu, nosso e de toda essa humanidade era o inferno. Mas Deus amou incondicionalmente. Quando Ele olhou para o Eli, pecador, Ele olhou para Cristo e me viu. E eu aceitei a Cristo. E Ele me perdoou de todos os meus pecados. Quando Ele olha para alguém que aceita Cristo como Salvador, Ele olha em Cristo.
Porque em Cristo você pode ser perdoado. Por isso que a ira de Deus foi aplacada na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Filho estava levando essa sobrecarga de pecados, de enfermidades, de maldições e tudo mais. A glória de Cristo está na ressurreição. Olha que coisa linda. Nós não falamos de ressurreição, nós não falamos da morte, da ressurreição, mas eu não posso ficar na periferia da cruz. Eu tenho que olhar para essa visão. O Cristo encarnado, Ele vive em mim agora, personalizou isto. Eu dou outro passo. Eu vi que na cruz do Calvário é a minha vontade entrando contra a vontade divina e prevalecendo a vontade de Deus, prevalecendo a vontade de Cristo, porque eu vou morrer, eu vou crucificar o meu velho homem, eu vou crucificar as minhas paixões. É o que está escrito em Gálatas capítulo 6. Aqueles que querem crescer precisam crucificar as suas vontades e paixões. Porque quando o hormônio fervilha, a gente pode esquecer a realidade para que você foi chamado. Porque você é filho de Deus. E muitas vezes a gente já viu falar que entra no conto do vigário. Você cai nas mentiras da internet aí, dizendo que se você mandar R$1, você ganha 100. Você manda 100, ganha 5.000. Você só ganha naquilo que o Jonatinha pregou aqui. Malaquias 3:10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro. Porque o devorador está repreendido. E a casa de Deus, Ele abre todas as comportas. Eu não preciso ficar orando mais para as portas do céu se abrirem. Ela mantém constantemente aberta para os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus vão viver o melhor dessa terra. É o que diz em Isaías capítulo 1:17. Fala lá. Se quiseres me ouvires, ou me ouvires, e se quiseres, comereis o melhor da terra. Você pode usar os dois, não vai prejudicar nenhum. Se eu quero, eu vivo. Se eu ouço, eu vivo. E eu vou querer viver o melhor. Quem quer viver o melhor dessa terra? Quem quer viver em prosperidade interior aqui? E prosperidade exterior? Quem quer viver bem aqui? Diga amém. É isso nós podemos afirmar. A Bíblia diz isso. Ele ressuscitou. É uma declaração que a morte foi vencida. E a vida prevalece. Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Uma das coisas que mais tem nos velórios, a gente vê pessoas que não têm Cristo, familiares ou amigos, têm medo da morte. Porque não sabe aonde vai passar a eternidade. Mas quando Cristo tocou aqui, Ele trouxe a eternidade, para que eu e você conhecesse que eu já não posso morrer. Se eu aceitá-lo, eu vou viver eternamente. Salvação é isso, é viver eternamente. E o seu espírito é indestrutível. Então, prevalece a vida. Então, se você está aqui ouvindo, prevalece a vida. Prevalece a vida. Escolha a vida. Porque no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 32, ficou lá entre o monte da maldição e o monte da bênção. Vamos fazer as declarações de bênção, vamos fazer as declarações de maldição, porque estavam debaixo da lei. A Bíblia diz em Gálatas que Jesus cumpriu toda a lei, e todas as maldições Ele levou sobre si. E naquele lugar, fala assim, escolha hoje. É o que está escrito lá, quem você vai servir? A vida ou a morte? E muitas pessoas serviam a morte. Agora, quando você tem Cristo, você tem um perfume de vida. Não é o Portinari que eu uso. É o perfume de vida. É um perfume gostoso. Você cheira a vida, não cheira a morte. Seu rosto sempre feliz, mesmo passando adversidades. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, bem-aventurado é o homem que suporta com aflição, com alegria, as suas provas. Se ele vence, coroa da vida. Se ele vence, vida prevalece. Se ele vence, ele se torna um vitorioso sempre. Não deixa você perder essa dicção verbalizada. Eu sou vencedor, diga. Eu tenho vida. Eu tenho a palavra. O verbo está em mim. Jesus incluiu a minha vida. E eu quero agora
num novo estágio. Glória, Ele ressuscitou, Ele vive, aleluia. A sua ressurreição foi glória. Ô irmãos, tem pessoas que a gente vai falar assim, olha, que é o unigênito, o único Filho de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito. Mas quando a gente lê aqui que o Verbo se fez carne e habitou, fala, o unigênito, o único Filho de Deus, mas no novo, depois da morte e da ressurreição, ele fala, é primogênito, é o primeiro da criação. Então nós temos vida dentro da família de Deus, a família é aumentada em Cristo. Então você é da família. Faz um sinal de peixinho, como que faz? Eu não sei. Porque lá no tempo dos cristãos, eles tinham um sinal do peixe, né? Hoje nós podemos, como tinha também o ósculo santo. Hoje nós fazemos assim. Tem muito crente, tudo legal, né, meu irmão? É glória a Deus. É. Nós temos que entender que é diferente a coisa. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Graça e paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz seja multiplicada na tua vida. Nós temos que transmitir paz, porque aonde nós chegamos, a paz permanece para quem recebe. Se não quiser receber, ela volta para você, diz a Bíblia. Amém? Aí Jesus disse que nasceu, Verbo encarnado, sacrifício, ressuscitou como primogênito, e ele fala assim, vou voltar para casa. Ele não escondeu nada. Essas 4 fases ele não escondeu. Por isso que o poder do Evangelho em Atos, na vida das epístolas, através dos apóstolos, funcionava. Porque a pregação era esta. Cristo nasceu, morreu, operou milagres, foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, curando todas as sortes de doença e fazendo bem. Atos 10, 38. E ali você percebe que a dinâmica é falar que ele morreu, ressuscitou e que ele foi para o Pai e que ele nos dá vida e vida em abundância. Ele fala que quando foi para o Pai, ele foi também para dizer para o Pai, quando eu me assento aqui na direita, conforme a graça que eu tenho, eu estou assentando todos os filhos que o Senhor tem lá na terra. Você é assentado à direita do Pai com Cristo. Ele é teu guarda-chuva de proteção. E Jesus falou de voltar. E agora, João capítulo 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus tinha uma glória, esvaziou-se da sua glória. Irmãos, olha que significado tem isto. Hoje a pessoa, para tirar a glória humana, para ele muitas vezes viver dentro de uma simplicidade com o currículo que ele tem, são poucas pessoas que fazem isso, porque a glória do homem é muito grande. Jesus disse para os fariseus, eu não vim buscar a glória dos homens, eu vim falar da glória do meu Pai, a glória que está em mim, que não quero distribuir isso àqueles que ouvem a minha palavra. Outro texto diz, João 14, 3, e se eu for, antes ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas, se eu for e vos preparar lugar, oh glória a Deus, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também, oh aleluia. E que eu te reserva para o final? Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão meu povo, e Deus mesmo estará no meio dele. Oh, glória a Deus. Irmãos, que motivação maravilhosa. Apocalipse 1, 18 diz, eu sou o que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A ascensão de Cristo é a garantia da nossa esperança.
A ascensão de Cristo é a garantia. Então, antes dele ir, guarda bem isso, antes dele retornar para a sua glória, quando ressurreto, mas não sem antes assegurar que o nosso lar eterno estava pronto para nos receber. Já está preparado. Aquele que subiu ao céu não nos deixou a promessa, ou deixou? O que você acha? Aquele que subiu ao céu deixou promessa ou não? Fala assim, Jesus deixou promessas. E todas as suas promessas vão se cumprir. E eu vou agora ir para o finalmente. É o que dá na ceia. Está aqui. Em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Um texto da Bíblia que nós vamos falar na ceia, porque já estamos introduzindo a ceia na pregação. Oh, aleluia. 11, 26. Por quê? Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, até que Ele venha. Aos 4 estágios. Deus encarnado se tornou carne para nos representar, para nos salvar, nos redimir. Ele se sacrificou. Ele abriu mão da sua glória. Ele ressuscitou. Ele disse que voltaria para os céus e voltou e se assentou à destra do Pai. Nós não estamos perdidos sem sentido nessa terra. Nós não estamos sem resposta, não. Nós estamos com resposta. A resposta de Deus é que é Cristo em vocês, Cristo em nós, esperança da glória. Nós somos a igreja andando, caminhando, respirando e falando, porque Ele pisou na terra. Eu vou andar aonde Jesus não mandou. Eu vou colocar meus pés aonde Ele não colocou. Ele não andou em Bauru, mas Ele anda com seus pés. Ele não andou lá nos bairros de Bauru, mas Ele vai andar com as suas pernas. Ele não andou trazendo pessoas nos bairros aqui perto, mas vai andar através de você, através de mim. Agora eu quero que você preste bem atenção. Eu falando isso, eu quero falar de uma promessa que está em João capítulo 20. E vou terminar com essa historinha que pouco tempo eu resumo ela. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro. Viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro do Senhor. E não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se viu os lenços de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E o que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos. Irmãos, eu tenho uma história aqui para finalizar. Você sabe que dentro da tradição judaica, existe algo impressionante.
E essa promessa, ela é reafirmada. Todo aquele que começa um trabalho precisa terminar. Você sabe que tudo foi consumado na cruz do Calvário. A primeira fase já foi consumada. Ele pagou toda a dívida. Todo escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Você não deve nada a ninguém, porque em Cristo Jesus, o seu passado, o seu presente, o seu futuro está justificado. Então você está livre, porque Deus está em você. Mas essa promessa é uma promessa que para o judeu era de muito valor. Principalmente quando eles comiam juntos. Quando se tinha uma refeição, o anfitrião, ao preparar um banquete, comiam, bebiam, recebiam convidados. E o anfitrião muitas vezes teve necessidade de sair daquele momento da festa. Ele pegava o seu lenço e ele dobrava de uma maneira que era um sinal de uma promessa. Eu estou dentro deste banquete que eu estou recebendo vocês, mas eu volto já já. Eu vou voltar. Ninguém mexia no prato dele. Era uma promessa extraordinária, que hoje para mim e para você pode ser um detalhe de algum hábito regional ou nacional nosso. Mas ali era o segredo de cuidar bem deste particular. A pessoa saindo de cena, ela tinha que revelar, principalmente o anfitrião, exclusivamente o anfitrião. Ele deixava o lenço para que a pessoa visse que ele iria voltar. Era um sinal grandioso, prestes a acontecer. Numa festa, possivelmente meia hora, uma hora, as coisas se resolviam, talvez 2 horas, por alguma situação. Você já teve em festa que você teve que sair? Recentemente eu estava dentro de um restaurante junto com o professor, minha esposa, meus netos, agora sábado, tocou o alarme de minha casa, meu vizinho ligou, dizendo, tocou seu alarme. E lá eu não dobrei o lenço, eu não ia voltar. Eu voltei porque estava uma senhora lá passando roupa, e eu pus o alarme, esqueci dela, porque na correria, e o alarme tocou. Meu vizinho se queixou, e eu deixei todo mundo lá e fui. Mas eu não tinha avisado, eu não coloquei, eu não tinha sentado na mesa. E não dobrei o lenço. Mas ao deixar o lenço dobrado significa, estava enviando uma mensagem clara. Eu não terminei, eu vou voltar. E lendo a palavra você vai entendendo que após a ressurreição de Jesus, Maria Madalena correu para o túmulo. Ela ficou temerosa porque viu que a pedra foi mexida. Eu fico pensando assim, uma mulher só ali, uma fé esplêndida, andou com Jesus. Ela ficou impressionada porque romperam o túmulo de Jesus. Aquilo não podia, dentro da lei, não podia nem tocar no cadáver. Tanto é que quando Jesus tocou no cadáver, no filho da viúva de Naim, e mandou ressuscitar, um judeu não podia tocar no cadáver, porque era considerado impuro. As leis eram assim. Mas em Cristo, diz a Bíblia, nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Graça é presente, graça é voluntariedade para servir a Deus, graça é oportunidade de você fazer aquilo que você não fazia, mas dentro da liberdade em Cristo, porque em Cristo nós temos liberdade. E Maria Madalena chegando ficou aterrorizada. Foi, avisou, Pedro correu com Marcos, é Marcos que estava correndo, correu junto, e eles foram. Ele entrou, Marcos entrou e viu que estava lá o lenço. Estava lá também o lençol, tudo certinho. Mas o lençol não estava revirado. Foi alguém que estava dentro do lençol, que saiu de lá de dentro. E o lenço, era o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. E Pedro, quando entrou, Maria Madalena também observou isso. Mas Pedro,
que precisava de mais um toque. Ele olhou e viu o lenço. O meu mestre vai voltar. O meu mestre vai voltar. É esse sentimento, é esta fé que nós temos que ter. Porque quando o lenço começa a fazer parte da nossa vida de uma outra forma, qual é? A palavra. E quando Jesus ressuscitou, as faixas de linho que envolviam o seu corpo foram deixadas lá. Mas eles acharam algo que tinha um significado. Até hoje tem uma tradição, que se dobrar dessa forma, essa pessoa volta. E Jesus fez dessa maneira, para lembrar Pedro. Olha, Pedro, ainda você vai ter que viver um bom período. Você lembra quando em outra passagem, Maria Madalena e outras mulheres estavam ali no sepulcro, e elas confundiram Jesus como jardineiro? E qual foi a resposta do anjo que estava observando isso? Não procure dentre os mortos aquele que vive. Oh, aleluia! O sepulcro está. Maria Madalena ia tocar nele. A mulher ia tocar nele e disse: não me toques, porque eu não fui para o céu. Não estou glorificado ainda. Irmãos, ele foi, mas ele afirmou que vai voltar. Eu termino essa mensagem aqui dizendo: a ceia do Senhor, ela é composta com esses elementos do corpo e do sangue, mostrando claramente que quando você está participando do pão e do suco da videira, é como se o lenço tivesse a luz nos teus olhos, porque Cristo está na mesa. E quando você toma, a Bíblia fala, quando você come, isso significa até que Ele volte. Até que Ele volte, é como a refeição colocada diante de nós. Há uma mesa preparada perante os nossos inimigos. Há uma mesa farta. E essa mesa é saúde. Essa mesa é perdão. Essa mesa é crescimento espiritual. Essa mesa é ver você produzindo os frutos para a glória de Deus. Porque não fosse vós que escolhestes a mim, mas Jesus disse: eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Eu vou voltar. E eu estou contando com você, para que o verbo seja verbalizado através da tua boca, e diga para as pessoas: é Ele que leva pecados, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que dá oportunidade. E você, meu irmão, não me entenda mal, eu estou levando você a um crescimento, mas eu não posso deixar o que a palavra diz. O apóstolo João tendo uma visão lá, na ilha de Patmos, na igreja da Filadélfia. És quente ou és frio? O morno, vomitar-te-ei da boca. Irmãos, a palavra não esconde nada de nós. Está na hora de nós sermos quentíssimos. Está na hora de fervilhar. Está na hora da tampa da chaleira ir para cima. Porque o que está em você é maior do que está no mundo. Há um poder para você curar. Há um poder para você falar da palavra. Há um poder para você estar caminhando até que Ele volte. Ministério de música. Até que Ele volte. Até que Ele volte. Porque Deus é Deus. Aleluia. Eu não tenho um lenço para lembrar isto aqui. Mas eu tenho a mesa do Senhor.